o pessoal que gosta de se apresentar como conservador ou como direita, mas na verdade é mais pragmático, muita gente chama esse pessoal de centrão. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Quero começar, a gente está no dia seguinte do segundo turno das eleições do Brasil, a gente acabou de ter o ciclo das nossas midterms, né, que são as eleições municipais. Queria um pouco da tua visão geral sobre o que você acha que aconteceu nesse ciclo eleitoral como um todo. Eu creio que nesse ciclo eleitoral ficou mais evidente um paradoxo que existe na direita, no chamado bolsonarismo, que é um movimento que surgiu, nós temos que lembrar disso, uma revolta por conta de um sistema que foi tomado pela corrupção em todos os sentidos. A gente teve a revolta começou em 2013, que desembocou no impeachment da Dilma, tivemos aquele governo de transição do Temer e a eleição do Jair, que foi o auge, digamos assim, dessa revolta e que acabou gerando até um arrefecimento do movimento, né? Eu creio que o brasileiro não percebe o quanto o poder está distante do presidente, então a eleição presidencial significou menos do que a direita imaginava, e nós tivemos agora a direita tendo que se equilibrar em dois mundos, né, em dois cenários. Primeiro, o cenário de operação dentro desse sistema que está tomado por pessoas que não gostam, digamos assim, desse movimento, porque esse movimento foi a maior ameaça que a oligarquia política brasileira já enfrentou, sei lá, nos últimos 100 anos. E, ao mesmo tempo, esse movimento tem que se colocar contra esse próprio sistema. Então, a postura de um líder como o Jair Bolsonaro é muito difícil, né? É uma tarefa muito difícil, porque, ao mesmo tempo, ele, para manter o apoio popular, ele tem que se apresentar e tem que agir como antissistema. Mas, por outro lado, ele precisa operar dentro do sistema, né? E aí, quando surge uma alternativa, que pode ser real ou pode ser mais artificial, como a gente viu em São Paulo, né, na figura do Pablo Marçal, fica evidente esse paradoxo, porque a pessoa que se apresenta como antissistema, ela acaba argimentando boa parte da população que segue indignada, segue não feliz, não contente com o estado de coisas que a gente tem no Brasil. Então, acho que esse é o paradoxo que define essa eleição. A gente tem o pessoal que gosta de se apresentar como conservador ou como direita, mas na verdade é mais pragmático, muita gente chama esse pessoal de centrão, mas que não segue basicamente nenhuma ideologia específica, só está preocupado em consolidar mais poder, concentrar mais poder. Na verdade, o que esse pessoal pensa, né? É muito simples o pensamento deles. Quero controlar o orçamento o maior possível, porque controlando o orçamento eu controlo o fluxo de recursos. E a gente sabe o que acaba acontecendo. São políticos profissionais, digamos assim, né? Eu não diria político profissional, porque aqui nos Estados Unidos, apesar de ter uma degeneração também do sistema, a gente vê que o nível é mais alto. Você não vai ver coisas como você vê no Brasil, né? O cara, sei lá, pegar a verba parlamentar dele para construir asfaltar uma estrada que vai para a fazenda dele, assim, na cara dura, né? A gente não vê esse tipo de coisa acontecendo nos Estados Unidos. Usualmente, quando acontece, a pessoa é punida de forma exemplar. Mas eu diria que uma política profissional para os termos brasileiros, né? O cara pragmático. Eu digo no sentido de que a profissão dele é essa. Ele não está preocupado com ideologia, ele não está preocupado com nada. Ele é preocupado em simplesmente no que você falou. Ser um político eficiente para conseguir controlar o máximo possível de recursos e, com isso, se compenetrada desses recursos. Basicamente, a profissão dele é parasitar o sistema da forma mais eficiente possível. Tirar o dinheiro do povo. Né?
não é alguém que está pensando, o que é melhor para o Brasil, tem alguma ideia de esquerda ou direita, não. Eu quero simplesmente ter o máximo possível de poder, aquele velho patrimonialismo brasileiro, né? Trata a coisa pública como uma propriedade privada e a gente junta isso com oligarquias que passam de pai para filho, né? Famílias que estão há gerações já na política, e é isso que a gente vê em termos daquilo que consolida o poder no Brasil nessas eleições. Agora, eu acho que essa eleição foi devastadora para a esquerda. O próprio pessoal da esquerda está falando isso. Eu acho que está acima de... Não é nem mais uma opinião, né? É uma constatação da realidade objetiva. Eles mesmos estão falando isso. Eles mesmos reconhecem isso. Isso gera uma percepção estranha, né? Porque, poxa, como é que podemos ter o Lula na presidência e a demonstração de que o povo não está votando na esquerda, né? Ou votando de forma limitada? E a explicação que o sistema dá é que o próprio Kassab disse isso. Não, o Lula é uma outra entidade, né? Está acima do próprio PT, está acima da própria esquerda, tem um outro poder. Pode até ser verdade. E tem um voto anti-Bolsonaro muito forte também, né? Assim como nos Estados Unidos houve um voto anti-Trump muito forte. E está havendo agora, a gente tem que reconhecer que a Kamala Harris tem muitos eleitores, né? E a gente olha para a Kamala Harris e vê uma figura, a gente vai entrar nos Estados Unidos, mas a gente vê que é uma figura pouco cativante, né? Para dizer o mínimo. E, no entanto, ela... Você está sendo gentil com ela? Eu estou sendo muito gentil. Mas tem outras pessoas, muitas pessoas que votam, na verdade, anti-Trump. Então, você pode dizer que houve um sentimento anti-Bolsonaro bem construído, com a ajuda da imprensa, muito forte em 2022, né? Sem sombra de dúvida. É impressionante. Uma das coisas interessantes de estar aqui nos Estados Unidos, ou lá fora do Brasil, é olhar as coisas e como elas são parecidas, né? Muito. A gente vê o que aconteceu no Brasil. Aqui nos Estados Unidos teve o 6 de janeiro, no Brasil foi o 8. A gente vê a imprensa, a esquerda, o meio acadêmico tratando o Bolsonaro como fascista. A gente vê o pessoal aqui tratando o Trump como fascista, como nazista, né? E isso até ficou mais forte nas últimas semanas, eles estão mais desesperados. Então, foi construída essa imagem, e aí tem pessoas que não estão atentas, né? A imprensa manipula muito, do Bolsonaro como um bicho-papão, como uma ameaça realmente à democracia, né? Que usualmente é o inverso disso, da mesma forma que nos Estados Unidos o inverso disso, no Brasil também é o inverso disso. Mas isso fica muito evidente. Eu posso dar exemplo da eleição lá da minha cidade natal, em Caxias do Sul. O PT não chegou no segundo turno, o PT ficou com 20 e poucos % dos votos. A gente teve um sujeito do PSDB e um sujeito do PL indo para o segundo turno. O que o PSDB fez? Utilizou o voto do PT, que direcionou o voto para o PSDB, para eleger o prefeito do PSDB no segundo turno. Então não dá para dizer que a esquerda não tem voto, né? Não é essa a exata noção do resultado dessa eleição. A noção é que a esquerda tem um voto muito limitado. E aí o que me parece que acontece é que esse pessoal que você chamou de político profissional utiliza essa dicotomia tanto pro lado da esquerda quanto pro lado da direita, dependendo da situação. Eles são camaleões, eles conseguem se adaptar de acordo com a cor da conveniência do momento. É impressionante. Você pega no Rio de Janeiro, por exemplo, o maior caso do Eduardo Paes, como ele se colocou contra um candidato de direita, no caso do delegado Ramalho, ele incorporou todo o voto da esquerda com a maior facilidade do mundo, né? Eu já, inclusive estando ao lado do Eduardo Paes, quando ele disputou, por exemplo, contra o Fernando Gabeira, da primeira vez que ele foi eleito, ele fez exatamente o oposto. Ele capturou todo o voto da direita, ou contra o próprio Freixo, também já disputou contra o Freixo, capturou todo o voto da direita. Então, eles conseguem, os candidatos de centro, e eu entrevistei o Murilo do Paraná Pesquisas, e ele chamou a atenção disso para mim com bastante precisão. Ele falou assim, olha, os candidatos de direita vão muito bem contra os candidatos de esquerda, mas quando eles enfrentam candidatos de centro, eles vão muito mal. E a mesma coisa para o candidato de esquerda. O candidato de esquerda muitas vezes vai bem, dependendo da cidade, contra um candidato de direita. Mas se ele enfrenta um candidato de centro, ele toma fumo. Porque é interessante isso, né? O camaleão, ele consegue se adaptar a qualquer cenário possível.
Eu lembro do Paes, uma das primeiras memórias que eu tenho, ele com placas lá contra o PT naquela CPI, Sim, CPI do mensalão, Correios, né, dos Correios, que acabou gerando... Eu fui trabalhar com o Eduardo Paes era o homem que mais batia no Lula no país. Eu era garoto, queria trabalhar com política. Meu pai virou e falou assim: eu vou ligar pro Eduardo Paes, que tem boa relação com ele, você vai trabalhar com ele. Eu falei, pô, que ótimo, é o cara mais anti-Lula que a gente tinha naquele momento. Não tinha ninguém mais à direita dele no Congresso. Né? O que mostra algumas coisas bacanas que tem a ver com o que você tá falando. Primeiro, eu tô falando aí de 2003, 2004, eu acho. Então você pensa, 2003, 2004, não tinha ninguém mais à direita no Congresso que o Eduardo Paes. Hoje a gente tem pelo menos aí 100 caras de direita mesmo dentro do Congresso. Né? Então, olha a mudança da qualidade do nosso Congresso para a direita. Nomes como Nicolas, o Gairo, o Eduardo Bolsonaro, aqui, Paulo Bilinski. Posso passar aqui o dia inteiro falando de bons nomes. O André Fernandes, que acabou fazendo esse trabalho lá brilhante em Fortaleza. Então, essa é uma mudança, né? O segundo ponto é essa transformação do sujeito que é o político profissional jogar para os dois lados sem o menor pudor. Mas eu vou fazer uma provocação para você também aqui agora, perguntar para você nesse sentido. O Pablo Marçal teve um comportamento também camaleão, né? No primeiro turno, ele foi o candidato mais antissistema, apelando para os votos de direita, com pautas conservadoras de costumes abertamente, confronto com a imprensa, né, que é uma característica, a população hoje é muito revoltada com a imprensa. Então, quando você se coloca contra a imprensa, você automaticamente ganha a simpatia da população. E, no entanto, no segundo turno, ele começou a ter posturas simpáticas com o Boulos. É também um camaleão? Tem espaço para camaleão dentro da direita populista, vamos falar assim? A gente teve várias pessoas assim dentro do movimento de direita. O que aconteceu, né? Quando surgiu aquela revolta popular e ficou muito pop ser de direita, vários camaleões desse tipo identificaram, não, essa é a tendência do momento, então eu vou surfar essa tendência. Então, sei lá, a gente teve ex-ator pornô, a gente teve a Joyce Hasselman, que agora, né, ficou, acho que 13 mil votos, depois de 1 milhão e tantos de votos, 13 mil votos. A gente tem vários exemplos, tem... Dória, Witzel... Recentemente, aquele Otônio de Paula, né, que foi lá fazer uma prece pro Lula no palácio, enfim. Então, a gente teve muitos camaleões à direita, mas uma coisa que faz parte do processo é porque a direita é muito nova no Brasil. Não existia direita no Brasil, né? Então, muita gente fala, não, mas também não dá para dizer que a direita ganhou nada nessa eleição, foi só central. Não é bem assim, né? Primeiro que a gente tem que entender o seguinte, esses partidos de centrão tem de tudo. Então, dentro de partidos de centrão, tem pessoas de direita também. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar.
Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.